Bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso terceiro dia do nosso plano do devocional a respeito de provisões em tempo de incerteza. Se você não ouviu os 2 primeiros dias, eu aconselho que volte e escute. A gente falou no primeiro dia a respeito de obediência, ontem sobre humildade e desapego, e hoje a respeito de dependência em tempo de isolamento. E para a gente começar o nosso devocional, a gente vai ler 1 Reis, capítulo 17, versículo 6, que diz: Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde, e ele bebia a água do riacho. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelo teu versículo. Obrigada pelo dia de hoje. Antes da gente começar a ler, né? Depois entrar em intimidade contigo, a gente vai orar. Fecha seus olhos. Respira fundo. Expira. Tenta prestar atenção na sua respiração. Você pode sempre contar o tempo, respirar em 3, respirar em 3. Solta os ombros. Se quiser, movimenta seu pescoço para um lado, para o outro. E busca estar aqui 100% presente neste momento, que para mim é o momento mais importante do dia. Obrigada, Senhor, por nos dar a possibilidade de nos reunirmos aqui em comunidade. Obrigada por ter acesso à palavra, à Bíblia, ter acesso à presença do Espírito Santo, para que ele sopre aos nossos ouvidos. Obrigada por tocar o nosso coração, nos dar força, nos sustentar, transformar a nossa vida e nos ajudar a entender que aqui, né, é a gente está de passagem, né, aqui na Terra, e que teremos sim desafios, aflições, e que buscando a tua presença, o teu direcionamento, teremos paz mesmo em meio a esses desafios. E que na salvação, na vida eterna ali, que não há choro, não há sofrimento. Então, é entender que vai ser dessa forma, né? Que a gente precisa lidar com isso da melhor maneira possível. Então, que hoje no devocional, a respeito de dependência em tempos de isolamento, o Senhor possa tocar o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Esse versículo, ele faz parte da história de Elias, né, que a gente está lendo, né, já nesses 2 dias. Quando Deus envia ele ao Querite, né, para se esconder durante um período de seca e fome em Israel. Deus, ele cuida de Elias de forma sobrenatural, enviando corvos para alimentá-lo e garantindo água da correnteza. Os corvos, que está aqui no começo do versículo, eram considerados animais impuros, mas Deus usa como instrumento para suprir o profeta. Isso mostra que Deus, ele não depende de meios convencionais para prover. Depois ele continua: os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e no final da tarde. De manhã e no final da tarde, o pão e a carne representam a fidelidade diária de Deus em suprir as necessidades básicas de Elias, sem falta, no tempo certo. Deus, ele não está atrasado nem adiantado, ele vem no tempo certo. E ele bebia a água do riacho, mesmo durante um tempo de seca. Elias tinha fonte de água, pois Deus cuida de quem confia nele. Então Deus, ele não abandona aqueles que o seguem. A provisão, ela pode vir da onde menos a gente espera.
E mesmo em tempos difíceis, Deus ele é fiel para nos sustentar. Então, Querite era um lugar de isolamento, escassez, não havia multidão aplaudindo, reconhecendo, não tinha conforto. Havia apenas Elias e Deus, em um cenário que exigia confiança absoluta. O Querite foi um lugar de dependência total, sem fontes humanas de provisão. Elias teve que confiar que Deus supriria suas necessidades diárias. Deus ordenou que os corvos trouxessem pão e carne, algo inimaginável e incomum. Isso ensina que a provisão divina nem sempre segue um padrão humano. Deus usa métodos improváveis para nos lembrar que Ele é a fonte de tudo. Em nossas vidas, o Querite representa momentos de crise, solidão ou desafios que nos forçam a depender apenas de Deus e abandonar nossas âncoras de segurança. São situações onde nossos recursos falham e percebemos que não temos o controle. Nesses tempos, aprendemos a confiar em Deus de forma genuína. No isolamento, nossas distrações são removidas e a nossa fé é refinada. Elias aprendeu que a dependência total em Deus traz provisão sobrenatural. Em tempos de crise, somos desafiados a confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando não vemos solução. Assim como Elias, precisamos aprender que mesmo Deus que nos leva ao Querite é o Deus que nos sustenta lá. Você consegue enxergar o seu Querite como um tempo de crescimento e dependência de Deus? Está disposta a confiar mesmo quando não vê suprimentos? O mesmo Deus que nos leva ao Querite, a esses momentos, é o mesmo Deus que nos sustenta lá. Quais são esses momentos desafiadores que você está vivendo hoje? E aqui é uma outra reflexão. Você está disposta a depender totalmente de Deus quando os recursos humanos falham? Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada por nos lembrar da dependência do Senhor. Às vezes os caminhos parecem estranhos, né? Quando a gente olha de fora. Imagina que na história, quem imaginaria, né? Que um profeta seria sustentado por corvos. Mas Deus, ele age assim, ele age no sobrenatural, né? Então, quando a gente está no centro da vontade de Deus, mesmo escondidas, isoladas, dependendo do invisível, Deus, ele mostra onde quer que a gente esteja, né? E quando a gente está no lugar que ele quer, nunca faltará o essencial. Pode não vir como a gente espera, mas virá com o cuidado dele. Então, que esse versículo de hoje nos lembre que a provisão não vem do lugar, do emprego ou das pessoas. A provisão, ela vem de Deus. E ele usa o que quiser, como quiser e quando quiser. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por ser um Deus de provisão, mesmo nos desertos da nossa vida. Ensina-nos a confiar em Ti, mesmo quando a gente não vê saída. Que a gente não dependa dos meios, mas da Tua promessa. Sabemos que, assim como o Senhor fez com Elias, também pode cuidar de nós, de forma que a gente nem imagina. Que o Senhor nos dê paz no coração, fé nos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E agora a gente vai agradecer, né, e o que cabe à nossa parte, né?
Nossa parte é eu, né, que falo sobre finanças, sobre se organizar para ter uma reserva. Acho que sim, a gente tem que depender do Senhor para momentos que a gente não tem controle. Então, vão ter momentos que a gente vai dar nosso 100%, vai fazer tudo que está ao nosso controle, e momentos que precisamos da provisão e do sobrenatural de Deus vão acontecer na nossa vida. Mas aquilo que a gente tem o controle, né, que é fazer a nossa parte dentro das nossas condições, nos organizar financeiramente para que a gente monte ali uma reserva, é não negligenciar isso. Agora, gastar de qualquer forma, não se organizar, gastar com o que é supérfluo, ou ser acomodado, às vezes não trabalhar, daí também não adianta a gente ficar sentado, fazer tudo errado e esperar a provisão de Deus, né? Então, que a gente tenha consciência do que é a nossa parte e de como Deus age no sobrenatural, né? Lembrando que Ele age quando não tem o que a gente fazer, né? Então, agora a gente vai respirar fundo mais uma vez. Liberar pensamentos que possam levar a nossa atenção para longe de Deus. Se você quiser, você pode estender as suas mãos. Em Romanos, capítulo 1, versículo 19, diz: pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Agora eu vou ficar em silêncio para que a gente possa honrar a Deus, agradecer Ele, né, por Ele se revelar através da criação, da consciência, né? O que Deus pode se conhecer é revelado entre eles. Então, os aspectos visíveis, acessíveis da natureza, né, com o poder de Deus, agradecer a sabedoria dele, cuidado. Deus, ele tomou a iniciativa de se revelar, né, se fazer conhecido, especialmente por meio da criação e da consciência humana. Então, a gente vai olhar com mais atenção a tudo à nossa volta e reconhecer a presença de Deus e honrar e agradecer a Ele. Então eu vou ficar em silêncio e você pode fazer seus motivos de gratidão agora. Pai querido, também queremos, além de te agradecer, te honrar, pedir perdão pelos nossos pecados, por às vezes a gente ficar buscando, né, holofotes, reconhecimento, buscar ser sustentada através de coisas ou pessoas. O Senhor possa tocar no nosso coração e que a gente nos contente, né? Tenha contentamento com a tua presença, com o teu alimento espiritual, com a tua provisão, mas que também a gente seja ousada e corajosa para cumprir o nosso propósito aqui. Em Apocalipse fala, Deus vomitará os mornos, né? Ele não quer que a gente esteja aqui só de passagem. Então a gente te honra, a gente te pede perdão e também te pede consciência dos nossos erros, pecados, do que a gente precisa melhorar, qual é o nosso propósito. Então que o Senhor nos perdoe se a gente está acomodada, que o Senhor nos perdoe por às vezes buscar no outro algo que só o Senhor pode suprir. Nos perdoe do nosso julgamento, falta de paciência, soberba, inveja.
Pai querido, que a gente também possa perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam, que a gente lembre diariamente que é o Senhor, né, que vai julgar, é o Senhor que vai mostrar para cada um de nós que a gente precisa melhorar, e não a gente, né? Não é a gente que vai apontar o dedo e vai julgar o outro. Que a gente possa perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam, para que a gente possa seguir em frente. A gente também quer orar, Senhor, pelo outro. Então, vou ficar em silêncio para que você possa profetizar palavras de bênção para a vida dos seus. Palavras que ajudem, né? Essas pessoas a buscar no Senhor, entregar a vida delas a Jesus. Nunca deixem de parar, nunca deixem de orar pela vida dos outros. Vamos ficar em silêncio e vamos fazer isso agora. E agora a gente vai orar por nós. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Imagine-se levando suas dificuldades até Jesus. O que você vê Ele te dando em troca quando você entrega essas coisas a Ele? E agora você pode visualizar Ele vindo em sua direção, você com um sorriso no rosto, paz. Ele vem, senta ao seu lado. Se você quiser, você pode pegar na mão dele, deitar no ombro e abrir o seu coração, falando: Senhor, eu tô aqui, eu preciso de Ti. Eu entrego a minha vida completamente ao Senhor. Que o Senhor possa me direcionar, me guiar, me dar sabedoria, me sustentar. E compartilha com Ele tudo que está no seu coração. Eu vou ficar em silêncio para que a gente possa entregar a nossa vida a Jesus agora.
Como é bom, né? Entregar nossa vida ao Senhor, conversar com Ele. Acho que eu fiquei até mais tempo aqui, ficaria muito mais. Pai querido, muito obrigada por este dia. Hoje, segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana. Ao encerrar esse momento, a gente quer te agradecer pela tua presença, pelo teu amor. Queremos também entregar a ti essa nova semana que se inicia, pedindo que o Senhor guie nossos caminhos, nossos passos, nos dê sabedoria, discernimento, coragem. Nós declaramos que essa semana será uma semana abençoada, cheia de oportunidades, repleta da tua paz. Pai querido, escolhemos confiar em ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que tem planos maiores e melhores para a nossa vida. E agora a gente pode afirmar: eu creio que o Senhor está preparando caminhos de bênçãos e vitória em minha vida. Eu creio que o Senhor está preparando caminhos de bênção e vitória em minha vida. Pai, que a tua luz brilhe em nossa vida, para que a gente possa ser reflexo do teu amor. Confiamos em ti e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo hoje e ainda farás. Que essa semana seja para tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fiquem com Deus, uma ótima semana e nos vemos amanhã.